Você provavelmente faz as compras do mês regularmente. Nelas, compra diversos produtos de diversas marcas e preços. O que você dificilmente imagina é que todos esses produtos, marcas e preços já estão definidos para que você compre. Estamos aqui no Shopping Center, atrás de pessoas que frequentam este local, para fazer apenas uma pergunta simples. Você se considera uma pessoa consumista? Eu sou, um pouco, mas não com tudo, só com o que eu gosto. Eu não me sinto à vontade para falar sobre isso. Eu sou um pouco. Comunismo? Meu filho é comunista, meu filho. Na verdade, eu sou muito consumista. Eu morro de medo dele ficar indo lá pra UFC, aquele negócio lá de manifestação. Morro de medo daquele menino levar um tiro, ó. Não, mas consumismo é o ato de comprar mais do que o necessário. Ah, tá certo, é de comprar, né? Isso. Você vê consequências do consumismo no seu cotidiano? Sim, às vezes meu salário não consegue nem chegar ao final do mês. Eu não, mas a minha mãe sim, ela chora quando a fatura chega. Mas não, aí não compra não lá em casa. Eu tô devendo o SPC, o meu nome tá no Serasa. A única ligação que eu recebo é o pessoal querendo me cobrar. Nem a minha família me liga, ninguém me liga, só eles. No episódio de hoje de A Outra Face, falaremos a respeito do consumismo, um fenômeno social, cultural e econômico que cresceu bastante no século XXI. Nós iremos mostrar o lado que poucos conhecem, expondo o que há por trás das cortinas, dentro deste universo. Dessa maneira, você poderá ver como os empresários agem para garantir seus lucros, fazendo com que você compre. E para isso, teremos a ajuda de Leôncio, um ex-empresário que abandonou a vida de empreendedor para se dedicar às salas de aula. E o motivo você nem imagina. Então, Leôncio, como você se sentia com todo aquele poder ao seu alcance? Bom, eu me sentia muito bem, até porque eu tinha tudo aquilo que uma pessoa gananciosa gostaria de ter. Eu tinha muitas casas, muitos carros e muito dinheiro. Você deve imaginar que as prateleiras e os produtos nelas enfileirados são escolhidos aleatoriamente, ao acaso, mas o processo para determinar onde cada produto será alocado é mais profundo do que você possa pensar. Quando chegava a carga de produtos novos, priorizávamos os mais caros. Ou seja, os produtos de marca sempre ficavam na frente e os produtos mais baratos sobrariam. Você acha que isso é uma técnica utilizada em todo o mercado? Acredito que sim. Eu posso ter criado novas técnicas, mas todo empresário tem seu modo de trabalho. Certo. E você já criou alguma técnica sem nunca ter visto antes? Bom, eu costumava colocar balas e biscoitos na parte de baixo, aos olhos das crianças, e os produtos mais caros aos olhos dos pais, ou seja, eles consumiriam mais. E também colocávamos os preços sempre no número 9, porque não queríamos dizer que algo custa R$200, certo? Nós sempre diríamos que o produto custa R$199. Para isso, os clientes achariam que estariam gastando menos, ou seja, eles consumiriam mais e nós lucraríamos. E nós também temos um cartão da loja, ou seja, a gente induz o cliente a fazer o nosso cartão. Para isso, eles pagarem depois e pensarem que não iriam pagar, ou seja, isso é uma técnica. Mas a realidade é que isso se aprofunda ainda mais dentro desse universo. Podemos dizer que isso é, até mesmo, uma ciência. Qualquer detalhe deve ser pensado pelos empreendedores, pois até mesmo a mínima diferença influencia no balanço final, interferindo nos lucros da empresa. E, muitas vezes, esses fatores podem ser cruéis. Era óbvio que o mais importava para mim era o lucro, certo? E para conseguir isso, eu poderia usar de uma forma extremamente suja. Tínhamos vários servidores, mas, de certa forma, usávamos servidores duvidosos. Duvidosos de que forma? Bom, muitas vezes o produto vinha danificado, e outras vinham por um preço mais baixo que o normal, o que sinalizava que o produto poderia ser roubado. Não é incomum que no ramo industrial os empregados trabalhem em condições extremamente como escravos. E, infelizmente, nós tínhamos que comprar dessas indústrias. Leôncio hoje não trabalha mais no ramo de varejos. Ele resolveu largar tudo para se tornar professor de gramática, cuja disciplina possui um diploma. Eu lembro que a minha mãe costumava sempre me incentivar aos estudos. E quando eu concluí o ensino médio, ingressei na faculdade. Terminei, me tornei professor de gramática, certo? E acredito que com o diploma que eu tenho hoje de professor, eu não seria
sem ele que eu sou hoje. É normal as pessoas quererem estar acima de tudo, controlarem tudo. Isso não é só um problema dos políticos, dos formadores de opinião, ou até mesmo dos empresários. É perceptível em qualquer pessoa de qualquer camada social. E a maioria não consegue lidar com isso. Então, o que fez você mudar de área? Minha própria saúde mental. A cada dia eu me sentia uma pessoa pior. Eu me sentia realmente um monstro. Eu usava pessoas. Talvez muitos não pensem a respeito, mas o que nos leva a nos atrairmos pelos produtos que compramos? O preço, a embalagem, a marca? Bom, a grande parte dos produtos os clientes sempre quiseram ou sempre querem. Então, eu vou colocar um exemplo para você. Eu tenho uma determinada loja e nessa loja eu quero divulgar um novo estilo de roupa. Para isso, o meu público-alvo são os jovens. Sim. E já que os jovens conhecem vários modelos e tal, esses, entre aspas, famosinhos, eles vão ver essa pessoa e vão pensar, caramba, esse cara usando esse estilo de roupa... Os atuais influenciadores da internet. Exatamente. Então, isso é perfeito. Eles vão vir na minha loja, vão entrar em contato comigo e eu vou lucrar mais. E isso gera na nossa cultura, nossos valores, tudo aquilo que é estrutura da sociedade. A grande mídia acaba tendo um papel fundamental em relação ao que é consumido pela sociedade. Ela consegue criar o que vai ser uma nova moda, o que não vai ser uma nova moda, o que acaba se tornando elementos da nossa cultura, até numa situação mais histórica e tudo mais, e acaba tendo um controle muito forte nesse quesito. Dessa maneira, sempre o que vai se tornar mais famoso, mais moda, é aquilo que as pessoas mais querem consumir, já que as grandes mídias, as grandes empresas só vão buscar o lucro. As pessoas compram compulsivamente e acabavam se endividando bastante com isso. Então, como você se sentia se aproveitando delas dessa maneira? Bom, no início eu achava que estava fazendo bem. As pessoas compravam os meus produtos e utilizavam daquilo que elas queriam. E eu dava aquilo que elas queriam. Mas, além disso, eu lucrava em cima delas. E eu não me importava com elas. Eu me importava apenas no dinheiro. Além disso, tinha um grupo de pessoas, os meus funcionários, mas eu também não me importava com eles. E as pessoas também tinham que entender que isso não era culpa delas, mas sim a minha culpa. As pessoas fazem uso do consumo compulsivo de objetos, de roupas, de automóveis, de imóveis, para suprir a sua carência interna, suprir algum tipo de vazio familiar ou emotivo. Então, você acha que mais pessoas na posição em que você estava acabam sentindo o mesmo que você sentiu? Bom, é sempre possível, mas acho bastante provável, porque eu conheci vários colegas nesse ramo e um grupo de pessoas realmente não tem princípio algum. Eles são extremamente egoístas, mas existe uma coisa interessante, que eles sempre lutam para se manterem no controle. Nós conseguimos contato com um ex-funcionário de Leôncio, chamado Roger. Ele nos conta um pouco mais sobre como o nosso entrevistado era antigamente. Era uma pessoa determinada, gananciosa mesmo, parecia querer ter tudo pra si. Eu até admirava isso nele um pouco. Ele se mostrava com muita ambição, muita vontade de conseguir aquilo que queria. Eu sentia que isso prejudicava ele um pouco. Me fale um pouco como era a relação dele com os funcionários. Era de muito autoritarismo. Ele gritava com a gente várias vezes. Para ser sincero, todos ali eu tratava com respeito, é claro. Mas eu sabia que todos realmente odiavam ele. Inclusive, é muito perfeccionista. Quando algo ficava fora do lugar, ele quase enlouquecia. De fato, as minhas atitudes estavam me tornando alguém paranoico. Eu sabia a maneira de organizar as coisas. Eu era extremamente perfeccionista. Eu ajeitava tudo e deixaria os conformes. Tudo do meu jeito. Mas era tudo beneficiado a mim mesmo. Eu estava me tornando uma pessoa orgulhosa. E eu perderia dinheiro e isso não poderia deixar acontecer. O transtorno obsessivo-compulsivo, popularmente chamado de TOC, pode se manifestar de diversas maneiras nas pessoas. Algumas voltam até o banheiro para checar se a sua escova de dente está no mesmo local, com medo de tê-la engolido. Outras não suportam ver os seus chinelos separados. A nossa repórter entrou em contato com a irmã de Leôncio, Régia, que acompanhou ele durante todo esse período.
Você sentia que o consumismo afetava verdadeiramente a vida dele? Eu sentia que ele estava sendo controlado. Toda a vida dele girava unicamente em compra, venda, demissões e dinheiro, dinheiro e dinheiro sempre. Parecia que ele não estava mais ali comigo, que não era mais meu irmão. Eu não sentia mais ele presente nas coisas de família nem nada. Você sofria com isso na época também? No início não era de todo ruim, porque a gente não via ele como se ele estivesse sendo controlado ainda. E ele ganhou muito dinheiro com isso, e consequentemente a gente também ganhou. Então toda a família ficava tipo, ele tá se dando bem, entendeu? Só que eu comecei a sentir as coisas mudando quando nossos pais morreram. Eles morreram um pouco tempo depois que o outro. E parecia que nada abalava ele. Parecia que ele não estava sentindo nada. Eu me magoava, eu tava nervosa, eu chorava. E ele nada, parecia que ele não tava ali. Poxa, nossos pais morreram e ele não tava ligando para aquilo, entendeu? A vida dele só girava em torno do dinheiro e do que ele tinha que fazer para conseguir mais. Então, eu senti que eu tava perdendo ele. E foi a partir desse momento que eu percebi que estava prejudicando a gente, a nossa família, e todo tipo de relacionamento com ele se tornava complicado. Porque ele não conseguia mais se focar nas pessoas, nem mais nada que não fosse agradar ele dessa forma. Pode-se dizer que você entende profundamente essa questão? Bom, com o Leôncio, eu vi o que acontece com a pessoa quando o consumismo atinge ela dessa maneira, que passa a se tornar um vício. É como se fosse uma droga, você fica dependente daquilo. E em muitos casos também que eu vi depois, quando eu precisei acompanhar o dele, eu notei que nos casos de outras pessoas, de outras famílias, eles vendiam o que tinham em casa para poder sustentar o vício. Então, é uma droga e não atinge só a pessoa, atinge todas as que convivem e mantêm contato, mesmo que não seja diariamente. Então, eu acho que eu entendo, mas eu não sei, porque acho que todas as pessoas têm maneiras diferentes de reagir ao vício. Em qual momento você se sentiu mais culpado com toda essa situação? Numa cidadezinha pequena, estava tendo uma escassez grande de água. E para isso eu tive uma ideia. Bom, se elas precisavam de água, então eu vou vender água. Porém, eu não vou vender água como qualquer vendedor ambulante no meio da rua. Eu vou determinar um preço e dobrar esse preço. E as pessoas comprariam e em cima disso eu lucraria. Ou seja, eu ganharia muito dinheiro. Final de tudo, ganhei muito dinheiro, as pessoas compraram as águas, mas aí eu percebi que elas necessitavam. Elas não precisavam de água, elas necessitavam. Ou seja, eu lucrei em cima delas. Nos períodos de seca, o normal é que as pessoas consumam mais água, porque o clima fica mais seco, mais quente, e elas obviamente vão buscar água para resolver esse problema. E como não está chovendo, há muitas formas de reservar água acaba se esgotando. Alguns lagos pequenos, reservatórios, poços, cisternas, não tem mais chuva para cair lá e tudo mais. E aí elas acabam tendo que comprar toda a água que vão consumir. Na nossa cultura, é comum as pessoas buscarem satisfação pessoal em bens materiais, em acúmulo de capital e coisas do tipo. Dessa maneira acabam gastando bem mais do que deveriam, sem medir qualquer esforço ou gasto. E dificilmente refletem a respeito disso. Para entender melhor a maneira como tudo isso afeta a vida dos consumidores, nós fomos atrás de uma espécie de vítima do consumismo. Bárbara, aquela mesma mulher que não se sentiu confortável para falar conosco no início da reportagem. Isso atrapalha muito minha vida pessoal, não só no sentido financeiro, mas nos relacionamentos que já possuo. Já perdi muitas amizades por esse problema e me sinto sempre vazia quando estou com alguém. Eu só me sinto feliz quando estou com uma roupa da moda e um perfume caro. O setor de maior crescimento no Brasil é a área de beleza e estética, também conhecida na Holanda como indústria criativa, que anda tendo grande destaque, enquanto na Inglaterra a área de produção de bebidas foi a que mais se expandiu em 2016. Isso significa que as pessoas não estão valorizando o necessário, isto é, não estão comprando apenas o essencial, e sim satisfazendo suas vontades artificiais. E esse fator, aliado a preços cada vez mais altos, acaba prejudicando a vida de inúmeras pessoas.
Mas claro que essa situação pode ser perigosa. No Brasil, existem cerca de 13 milhões de desempregados, além de que mais de 60 milhões de pessoas estão com o nome sujo. E a estimativa é de que 66% desses devedores entraram ou entrarão em depressão por conta dessas dívidas. E este é o sistema que está sendo sustentado. Contudo, eu percebi que eu perdi os meus valores, perdi a minha essência, porque realmente eu nasci para ser um professor de gramática. Mas o que eu fazia antes era apenas ganhar dinheiro e lucrar em cima das pessoas. Eu não me importava com os meus funcionários, maltratava os meus funcionários, não me importava com as pessoas. Tudo que eu pensava era dinheiro. Então, me tornei uma pessoa extremamente egoísta. E realmente eu tive uma crise, certo? Não uma crise de dinheiro, porque meu bolso sempre estava cheio. Mas eu tive uma crise e parei para pensar em quem realmente eu era. Então, eu estava passando na rua normalmente, caminhando normal em direção ao trabalho, e eu passei numa escola, decidi entrar. Então, durante o intervalo, eu entrei numa sala e apenas olhei para as carteiras, todas vazias, e me senti como se fosse eu ali como professor. Foi naquele momento que eu decidi que na minha vida eu queria tomar uma decisão diferente. Eu queria tomar um rumo de vida diferente. Então, eu realmente decidi me tornar um professor de gramática. E hoje, eu me sinto uma pessoa melhor. Eu me sinto alguém completo. E estou realmente muito feliz. Neste documentário, você pode observar pontos fundamentais que sustentam o consumismo, além de vários fatores e detalhes que a maioria das pessoas não faz ideia. E com a ajuda de Leôncio, notamos o quanto isso pode ser corrosivo para as pessoas, o quanto esse universo pode ser prejudicial em todos os aspectos, e como você pode acabar caindo nas garras desse sistema, tornando-se mais uma vítima. Por isso, é fundamental a reflexão sobre o assunto, de modo que você possa traçar alternativas para seu modo de vida. Todos nós fazemos parte da sustentação do consumismo de um jeito ou de outro, mas todos nós podemos ser mais fortes do que ele. As portas do consumo estão por todos os lados. As luzes ficam fortes com a minha visão. Eu olho no espelho e não vejo meus olhos.